Sejam muito bem-vindos ao Simonelli Talks, um podcast com muito conteúdo sobre direito médico de forma leve, direta e sincera. Eu sou Oswaldo Simonelli e estou acompanhado aqui da Camila Simonelli. E juntos iremos levar até você bastante conteúdo nesse podcast. Vamos tratar de assuntos polêmicos, teremos convidados especiais, sempre, claro, com uma pitada de provocação. E nesse episódio de hoje, nosso episódio número 1, a gente vai tratar, o nosso tema central será transição de carreira, o mito da advocacia pública para a advocacia privada, o mito da estabilidade na advocacia pública. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Lembre-se, se você não está inscrito no canal, essa é uma boa hora para você se inscrever. Já deixa o seu like e compartilhe com quem você acha que pode fazer sentido esse conteúdo, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Camila, começamos aqui o nosso Simonelli Talks, o casal Simonelli aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito interessante para os advogados. E por falar em transição de carreira, conta um pouquinho para a gente como que começou a sua carreira. Muito bem. Enfim, como todo recém-formado, a gente começa a carreira completamente perdido, né? Então, eu pensava em advocacia trabalhista, depois pensava em advocacia tributária, sem muito encaminhamento ali durante a faculdade. E fiz estágio, desde o segundo ano de faculdade eu comecei a fazer estágio. E as minhas áreas de dedicação eram muito trabalhista e tributário. O fato é que eu me formei, trabalhava no escritório, saí daquele escritório, passei um tempo sem ter muito acesso, né, à advocacia em geral, tentava mandar currículo, aquela coisa que todo recém-formado passa. E aí indica aqui, indica ali, indica aqui, indica aqui, alguém, né, dá seu currículo, vou passar para um conhecido e tal. Cheguei num escritório, fazia muito direito trabalhista, né? Só que eu passei a fazer direito trabalhista coletivo, tal. E por que era coletivo? Porque eu fui deslocado para trabalhar junto do sindicato da Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo. E aí é que minha advocacia fica um pouquinho diferente. Em termos temporais, eu posso dizer que de 98, quando eu me formei, até o ano 2000, foram 2 anos vagando pela advocacia. Isso que eu ia perguntar, né? Quanto tempo mais ou menos, né? Isso, então, de 98 a 2000, foi aquela coisa, final de 98, né, comecinho de 99 até 2000, você consegue um cliente que é um amigo, alguém que está precisando de um favor, né, até um divórcio eu fiz para fazer um favor, tal, mas a gente fica tentando buscar o que a gente vai fazer na vida, né? E aí tem que ficar de olho nas oportunidades. Então surgiu essa oportunidade, não era algo assim maravilhoso em termos salariais, longe disso, passei muito perrengue financeiro no começo da advocacia, normal. Mas aí eu fui trabalhar com a Federação das Santas Casas, com o Sindicato das Santas Casas, e aí acabou que eu conheci o SUS, que eu falo que a minha primeira paixão no direito médico foi o SUS. Então, conhecendo o SUS, eu passei a ter uma visão de uma advocacia muito diferente. Quando eu entrei no hospital, costumo brincar que quando eu entrei no hospital, não como paciente, né, e conheci o hospital por dentro, e passei a andar naqueles corredores para fazer reuniões, para conhecer pessoas, para fazer o meu trabalho ali relacionado ao sindicato, a coisa começou a caminhar. Mas, de fato, a minha remuneração naquela época era bem baixa, era muito ruim, trabalhava muito. E aí eu acabei sendo meio que seduzido pelo mito da estabilidade, né? Eu acabei meio sendo seduzido. Um dia eu estava fazendo uma pesquisa e vi lá uma chamada no site do CRM de São Paulo que estava aberto lá um concurso, uma prova para advogado, e resolvi fazer. E eu prestei, entrei no Conselho de Medicina, fui aprovado em 3º lugar naquela época. Acho que tudo muito fresco ainda na cabeça, né, recém-formado. Isso em 2002, novembro de 2002. E lá fiquei por 18 anos da minha vida. Então, foi aí que eu cheguei, né? Foi aí que eu consegui chegar no serviço público. Mas antes você estava prestando concurso? Ou não, eu nunca fui, né? Nunca fui. Já te interrompi, né? Você nem terminou a pergunta, eu já te interrompi. A pessoa é acelerada assim mesmo. Pouquinho. Vocês não estão ouvindo no 2x, viu? É que eu falo rápido mesmo, desse jeito. Não, então, eu nunca fui concurseiro, eu não imaginava. Eu fui pro direito por uma série de questões que a gente vai até ter oportunidade de abordar em outros episódios do podcast, mas fui meio que empurrado para o direito. E eu me apaixonei pela advocacia quando eu conheci o direito médico. Mas eu sempre quis ser advogado. O concurso me chamou a atenção porque era um concurso público, mas não era para ser juiz, promotor, enfim, era para ser advogado.
Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas advogado público, né? Sim, advogado público sim. numa E como autarquia, que é a né? experiência de trabalhar numa autarquia federal? Quais as atividades que você exercia lá? Ou começou e depois foi mudando? Como é que... Resume aí pra gente. Vamos lá. Bom, foram 18 anos, né? Então, eu passei por muita coisa lá dentro. É óbvio que é uma advocacia que a gente gosta, que a gente se dedica, que você lida com a sociedade, você trabalha... eu trabalhei a vida inteira com médicos, né? Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Eu fui chefe, né, do departamento jurídico do CRM por 10 anos, de 2005 até 2015, entrei lá em 2002, né? Depois eu saí da chefia, recebi o convite para ser superintendente. É um trabalho, assim, bastante interessante para quem quer trabalhar. Tá. Acho que esse é o grande ponto. Eu lembro que eu fazia reuniões com o departamento jurídico e falava para os advogados assim, olha, esqueçam que nós somos um órgão público. É até estranho falar assim, por que esqueçam que somos órgão? Porque os órgãos públicos têm muitas amarras, ele te aprisiona sob muitos aspectos, ele impede que as pessoas evoluam de maneira, assim, como é que eu posso dizer? Profissionalmente, sim, né? Mas impede que você evolua como pessoa, como você fica travado, você entra numa bolha e você não sai daquela bolha. É um serviço muito amarradinho, assim, é isso, é aquilo... E é muito quadrado. É muito quadradinho. Quadrado. É tudo muito quadradinho. E é difícil para você até conseguir se destacar, porque é meio que, infelizmente, há um certo nivelamento por baixo, né? Infelizmente. Mas aí, o que acontece? Eu lembro que eu fazia reuniões e dizia o seguinte, olha, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ser eficiente, que a gente tem que ter produtividade. Os meus números de trabalho dentro do conselho sempre foram muito bons em termos de produtividade. Muito bons. Porque eu compreendia que cada processo ético daquele, você tem um profissional que está na expectativa de ser julgado logo, de saber se ele errou ou não errou. Você tem um denunciante que tem uma família querendo saber se morreu por culpa do médico ou não. Então aquilo tem que andar, aquilo tem que fluir. As próprias fiscalizações, enfim, é um órgão muito grande, que tem muitas atribuições. Então eu dizia para as pessoas, nós temos uns clientes aqui dentro. Nós temos o jurídico, ele tem a seção de processos como cliente, ele tem a seção de sindicâncias como cliente, ele tem a diretoria como cliente, ele tem a plenária como cliente, e ele tem sei lá quanto era na época, mas enfim, números atuais, mas 170 mil médicos como clientes. Sim, é muita coisa, né? Então, assim, os órgãos públicos, em geral, eles têm que ser eficientes, eles têm que mostrar eficiência. E não é por falta de dinheiro, porque os conselhos têm uma arrecadação muito grande. Estamos falando de cofres aí em São Paulo, de reservas de mais de 200 milhões de reais. Então, tem condições de fazer mais, né? Então, assim, a experiência é óbvio que foi muito boa, é óbvio que mudou minha vida. Eu pude ter, mas muito porque eu quis mudar a minha vida através do conselho. O conselho mudou minha vida porque eu permiti que o conselho fizesse isso. Sim. Mas, de fato, chega um momento, principalmente quando a gente muda, né? Quando a gente sai de dentro de um local e olha ele sob uma perspectiva diferente, né? De fora, é que aí a gente enxerga certas coisas que talvez deveriam ser melhor abordadas, melhor trabalhadas dentro da administração pública como um todo, né? Sim. E você saiu de lá em que ano, mais ou menos? Eu saí de lá em 2019. E aí logo você já montou seu escritório? Como é que foi? Não, a transição... veja, a gente está falando de uma transição de 18 anos, né? Então não é uma transição tão tranquila. Na verdade, a gente já tinha um outro projeto, que eram os cursos online na área de direito médico, que permanecem até hoje. A gente tem um instituto, que é o IPDMS, o Instituto Paulista de Direito Médico da Saúde. A gente já fazia um trabalho nas redes. A gente já tinha, pelo menos, 2019, foi final, mais ou menos 2019, que eu deixei de trabalhar, que eu me afastei de lá. A gente já tinha pelo menos o quê? 5 turmas, mais ou menos, do programa de formação de direito médico, né? Por aí, 6 turmas. Não, porque a sexta turma é da pandemia, a quinta turma foi em 2020, turmas. 4 turmas. 4 turmas. 4 verdade. turmas de formação. Então a gente já tinha um público que a gente já trabalhava diretamente com o direito médico. Eu acho que a minha cabeça já começou a mudar um pouco com relação ao serviço público quando eu passei a ser um empreendedor Sim. dos cursos.
um empreendedor professor, né? Aí é verdade. Aí 1 ano você ficou se dedicando só ao Instituto, não foi isso? Exatamente. Praticamente o ano 2000, a pandemia, a gente praticamente só se dedicou ao Instituto. Não teve advocacia. Porque a pandemia, ela trouxe a ideia do direito médico de uma forma, daquilo que a gente já falava em 2018, 2019. Claro que ninguém imaginava a pandemia, mas eu sempre dizia, olha, direito médico, advocacia do futuro. E o futuro começa agora. E o futuro começa agora, exatamente. Era o que eu dizia em 2018, 2019. E isso se mostrou verdade durante a pandemia. Exatamente. Então, durante a pandemia, estoura o direito médico e a gente já estava fazendo esse trabalho, a gente já era conhecido, né? E aí nós tivemos que trabalhar muito pelo Instituto. Muito, porque as pessoas queriam aprender direito médico, as pessoas queriam saber o que era aquilo. Né? Fazia lives, três lives por dia, às vezes. Bastante coisa. Para trazer as novidades do direito médico. Então, foi mais ou menos 1 ano, né, se dedicando ao Instituto. E aí, quando que você resolveu, então? Porque, assim, em termos financeiro, sei lá, você acha que precisava ir atrás, montar o seu escritório? Quando que você resolveu voltar a advogar? O que aconteceu? Eu acho que, assim, bom, vamos lá. Eu sou advogado. Eu sou professor, eu sou palestrante, eu sou escritor, sou pai de 3 filhos, mas eu sou advogado. A minha formação raiz é advogado. Então, eu amo o que eu faço com os meus alunos. Amo. Mas eu também amo advogar em direito médico. Porque é uma advocacia apaixonante. É uma advocacia diferente. Então, é como eu digo, quando eu me apaixonei pelo SUS lá em 2000... eu vi que era uma advocacia que eu me enquadrava. Eu vi que era uma advocacia que fazia sentido para mim. As outras advocacias, digamos assim, que eu passei, porque eu conheci o tributário, conheci o trabalhista, eram advocacias que era uma coisa muito voltada para finanças, dinheiro. Não que isso não seja importante, não é isso não, mas eu acho que mais importante do que o dinheiro, ou a consequência do dinheiro, é a paixão que você sente pelo que você faz. Sim. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Senão a gente não teria pessoas multimilionárias, talvez, aí com depressão, né? É sinal que só o dinheiro não vai resolver a sua vida. Eu lembro muito bem, um dia você acordou e aí você olhou para mim e falou assim, eu amo meus alunos, é nosso instituto, mas eu sinto uma falta de advogar. Aí eu falei, então bora advogar. Então... Agora, essa questão da advocacia, a gente já recebia, né? É verdade. A gente já recebia mensagens por direct de clientes. E o que eu fazia? Encaminhava para os alunos, né? Eu encaminhava para os alunos. A dedicação no Instituto estava grande, eu ainda estava na transição, né, da saída do CRM. Então, a gente acabava encaminhando isso para os alunos, que era uma coisa muito legal. Sim. Muito legal, porque também a gente tem essa paixão pelo nosso Instituto. A gente tem a nossa paixão... Né? Exatamente. A gente tem a nossa paixão pela transformação dos nossos alunos. Quando eles começam a ter resultados, a gente sempre foi viciado nos resultados dos alunos. Então, nesse ponto, eu vejo que era muito bacana. O cliente procurava a gente e dizia, olha, eu diretamente não faço, mas eu posso te encaminhar para um aluno, onde você está, e aí tentava localizar um aluno na região daquele. Sim, a gente até montou uma página, né, na época. Fizemos um site na época, exatamente. O site tinha um link, né? Profissionais capacitados. Profissionais capacitados pelo Instituto, exatamente. Só que aí eu acho que eu acho que foi 2021, a pandemia começou a terminar. 2022, a gente começou então a pensar realmente na advocacia. Foi 22. Estruturando, né? Eu acho que os anos que a gente se estruturou para fazer a advocacia privada acontecer pra gente de forma concreta foi 22 e 23. E aí eu lembro que foi muito louco. Quando a gente teve essa conversa, por isso que eu falo, mentaliza, né? Sim. Mentaliza que as coisas acontecem. O universo conspira. Né? Conspira, é muito. Ele conspira. É demais, assim. E aí né? Aí parece que já vinha, né? Você já recebia bastante, mas aí parece que aumentou, né, a procura. Então aí começou um outro período interessante. A gente começou a aplicar estratégias de marketing, a gente começou a aplicar estratégias. Aí montamos o site. Google Ads,
E aí a gente começou a trabalhar, e não de forma muito pesada não, hein? Não. De forma leve. Muito leve. Assim, porque eu, naturalmente, sou muito conservador. Eu não, você sabe disso, eu não gosto de arriscar, eu não gosto de pôr muita coisa sob risco e tal. Mas, enfim, o fato é que hoje a advocacia está rodando, está funcionando. Então, assim, da transição mesmo, né, da minha transição, foi uma transição mais lenta, a gente coloca aí uns 2 anos para essa transição se concretizar de verdade. Né? Mas, claro, por quê? Porque a gente, financeiramente, a gente tinha o instituto que segurava as pontas, a gente tinha as aulas, os cursos e tal. Então, é óbvio que a pressão financeira que faz com que as pessoas às vezes acelerem os seus resultados não existia naquela época. Até porque estava em pandemia, não era algo que assim dava para ficar fazendo muita coisa por aí, muitas peripécias, né, por aí, financeiras. E de fato, quando você vai fazer uma transição, você precisa, não adianta você também sair gastando, né? Então você precisa se preparar para essa transição. Você precisa se preparar, né? Então, acho que é isso, assim, né? Enfim, a nossa própria rede, as nossas redes não eram voltadas para o nosso público do direito, do nosso público como advogado. Sim. Era para o aluno. Isso. Né? Até hoje ainda hoje e ainda assim atrai ainda cliente. E mesmo né? assim atrai. Ainda atrai. A gente só deixa lá na bio, né? A opção advocacia. Exatamente. E a criação de conteúdo é isso, né? Assim, não adianta criar sem ter conhecimento. Sim. Então, a minha bagagem foi muito boa. E é o que a gente tenta fazer sempre com os alunos, né? É pegar essa bagagem, condensar ela e criar atalhos para esses alunos. Exatamente. Né? Então, tudo aquilo que eu passei, todos os perrengues que eu passei na minha advocacia, mesmo sendo pública, mas eu sempre tive essa visão meio pública, mas com resultado, com desempenho, com eficiência, a gente tenta condensar isso para que os nossos alunos não precisem passar 18 anos, como eu passei, para chegar numa carreira, para consolidar uma carreira. A gente tenta acelerar isso através do meu conhecimento, das minhas experiências, das minhas práticas, né? E agora vamos fazer deixa eu te fazer uma pergunta interessante, assim. E o mito da estabilidade? Como que é? Agora você teve a experiência como advogado público e agora como advogado privado. Hoje eu vejo com muita clareza. A estabilidade ela é um mito. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais de empreendedorismo, coisas que eu não tinha acesso, não tinha informação, né? Então, a gente vê que assim, o Brasil ele é muito travado em questão de serviço público e a própria CLT, né? Amarra demais as pessoas, tira a autonomia das pessoas. E hoje eu enxergo que a estabilidade, claro que depende muito da cabeça de cada um, depende muito do que você quer para a sua vida. Mas se você quer crescer, né? Se você quer ir para riba, se você quer subir na vida, a estabilidade não vai te trazer isso, você troca. Então você fica estável. Primeiro que é um mito. Porque o serviço público, infelizmente, ele tem uma série de mazelas, ele tem uma série de influências políticas. Então, assim, para você realmente ser estável no serviço público, a minha visão é que você deve sempre se castrar. Você tem que estar sempre se castrando. Você tem que estar sempre se auto-sabotando. Até porque tem troca de gestores. Você tem troca de gestores, troca de chefias. E aí você vai comprar briga com uma chefia, aquela chefia é ligada à tua gestão. E quando eu digo comprar briga, é porque às vezes você tem os seus princípios, os seus valores, a sua forma de ver as coisas. E você tem que estar sempre... Você tem que estar sempre se colocando no seu lugar. Esse é o ponto, né? Coloque-se no seu lugar, né? Coloque-se no seu lugar. E qual é o seu lugar, afinal de contas? O meu lugar é o lugar da eficiência, é o lugar da velocidade, é o lugar do resultado. E cada vez mais hoje eu percebo, já em 2019, a gente está em 2024, né? Já vamos para 5 anos aí, eu vejo que a ambiência é tudo. Ambiência é tudo. E aí o que aconteceu? Por conta dos cursos, a gente começou a andar com empreendedores, a gente começou a andar com o pessoal que busca resultado, com gente que produz riqueza, com gente que gera impostos. E aí você começa a perceber que existe um outro mundo fora da estabilidade. E aí numa conta muito rápida que eu vou fazer aqui é o seguinte: você acha um bom salário, 20 mil reais no serviço público? É um bom salário, é uma boa remuneração. Você está estável ganhando 20 mil reais? Não, primeiro que você não está estável. Né? Você está achatado, você está espremido. A hora que você pôr um braço para fora, alguém corta. Então você não está estável. Você está se auto-sabotando. Você está se cerceando.
Sim. É só ver a quantidade de pessoas no próprio serviço público que hoje está sofrendo de doenças psiquiátricas. Saúde mental zero. Tivemos em São Paulo, aqui no Ministério Público, o caso de um servidor que se suicidou. Então, são essas coisas que precisam ser melhor observadas. Primeiro ponto. Segundo, R$20 mil até o dia que alguém entra lá e passa a não gostar de você e começa a te perseguir, e começa a tentar te pôr para fora, e começa a tentar te tirar daquele seu lugar. Acabou a sua estabilidade. E aí você perde tudo de uma vez. Aí as pessoas vão dizer, mas você vai para a justiça brigar. Sim. Alguém já foi para a justiça brigar por estabilidade no serviço público? Não é fácil, não é simples. Você vai ter estômago, você vai ter possibilidade de ficar 4, 5, 6 anos, 10 anos esperando o juiz mandar você voltar, por exemplo? Sim, tem que correr atrás, né? Então, não é, essa estabilidade é um mito mesmo. E aí a questão financeira. Se o advogado se preparar, se o advogado se estruturar, se fizer o caminho certinho, né? Marketing jurídico, conteúdo, conhecimento e tal, esses R$20 mil, se ele tiver 10 clientes que lhe pagam 2 mil por mês, ele já alcançou. Por isso a importância da especialização, né? Também. Sim, exatamente. Ninguém vai contratar, vai pagar. Você não vai conseguir 10 clientes pagando R$2 mil se você não for um especialista na área, não se colocar como uma autoridade, não tiver conhecimento. Pois bem, são R$20 mil que você tem. Né? E qual é? Aí a estabilidade, aí é que tá. Aí a estabilidade passa a estar nas suas mãos. Porque você vai trabalhar com afinco para manter esses clientes. E eles vão ficar se eles gostarem do seu trabalho, ponto. Esse é o jogo da vida real. Exatamente. Esse é o jogo da vida real. E se você perde um cliente, você fica com 18. Com 18 você continua vivendo. Você perdeu um. Aí você vai tentar entender por que você perdeu aquele cliente. E você vai continuar trabalhando para pôr outro no lugar. E depois, quando você tiver com esses 10 clientes, você já não vai ter tempo para esses 10. Você vai contratar alguém para te ajudar. Você vai trazer um parceiro. Com esse parceiro, você passa a ter mais tempo para conseguir mais clientes. E aí a estabilidade é você que faz. Simples assim. Sobre a questão, agora vamos fazer a comparação, né? Quantidade de trabalho. Pensando na advocacia. Na advocacia. Esquece a parte do instituto, né? Se você for colocar na balança. Como que você vê hoje, assim, como que está o seu tempo com a advocacia versus o tempo que você se dedicava ao serviço público? O que você tem para dizer para a gente, assim, qual a diferença? Vamos lá. O serviço público, ele é insano. A quantidade de serviço na administração pública é insana, é muito grande. É muito grande. Só que acontece, você tem uma série de desequilíbrios. Por quê? Tem gente que trabalha muito, tem gente que não trabalha nada. E essas coisas não se compensam na administração pública. Essa é uma das grandes diferenças da administração privada, por exemplo. Entendeu? Quem trabalha muito continua, quem não trabalha nada vai embora. Sim. Então esse é um problema sério. O volume de serviço é grande. É grande. Só que, e por vezes, máquina pública inchada. O que eu digo inchada? Excesso de funcionários. Excesso de funcionários. Você pega uma folha de pagamento de uma administração pública e fica imaginando o que a administração privada faria com uma folha naquele mesmo valor. Sim. É surreal a diferença. É surreal. Então, esse é o primeiro ponto. O serviço, para quem quer trabalhar direito, é desgastante demais. A responsabilidade é muito grande para quem tem responsabilidade e ele é desgastante. Bom, eu levava mais ou menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, só aí já são 3 horas do dia. Em regra, quando chove, piora. Quando tem véspera de feriado, piora. Então, eu fiz uma conta depois de 10 anos que foi assustadora. Depois de 10 anos fazendo esse percurso, eu vi que em 1 ano eu tinha passado dentro do carro. Então, de 10 anos eu perdi 1 dentro de um carro. Nossa. É uma conta muito maluca. Você fala, o que eu fiz 1 ano da minha vida? Fiquei dentro de um carro. É muita coisa mesmo. Então, a cada 10 anos eu perco 1 dentro do carro. E você começa a projetar isso para o resto da sua vida, é desanimador. Né? E hoje, quando você passa a não ter esse tipo de amarra, hoje o mundo está todo digital. Depois que a pandemia veio, quer dizer, os processos eletrônicos, para quem faz contencioso, né? Os processos estão todos eletrônicos, você consegue fazer audiência à distância, você consegue fazer parceiros no Brasil inteiro. Então, assim, literalmente, se você tiver disposição, você advoga de qualquer lugar. Hoje eu consigo acordar no meu horário, eu consigo ver as crianças irem para a escola, eu consigo almoçar com eles, eu consigo ir no futebol com eles.
eu estou aproveitando o melhor momento da vida junto com eles. É o melhor momento, né? O melhor momento. Eles estão numa idade que é uma delícia ficar com eles, brincar com eles, jogar bola, correr, brincar. Acompanhando o crescimento, né? Acompanhando a evolução, estando perto deles, né? Pai e mãe tem que estar perto dos filhos, tem que estar próximo, com tempo de qualidade. Muita conversa. Muito diálogo, começa a entrar na pré-adolescência, muito exemplo. Sim. Eles observam muito pelo exemplo. E o exemplo, talvez, que eu fosse passar antes, é de uma pessoa que vive cansada, que o trabalho não é prazeroso. Mal-humorado. Eles precisam aprender que... E eles têm que aprender que trabalhar é bom. É bom, é muito bom. A gente passa uma ideia muito negativa para os filhos, de que o trabalho é ruim, o trabalho é pesado. Aproveita que logo você vai ter que começar a trabalhar. Nossa, eu amo trabalhar e eu via muito meu pai feliz indo trabalhar e não sei o que. Eu falava, e tem muito isso, porque eu via a felicidade no meu pai... E aquilo me encantava. E eu tenho esse prazer, né? Acho que é o que você falou. Porque no seu caso estava desgastante, estressante, então você estava passando isso para eles, né? Exatamente. Eu estava passando uma visão muito equivocada de trabalho. Muito equivocada. Porque era o que eu vivia. Uhum. Eu tive depressão. Eu tive crise de pânico. Olha só. Né? Tomei bastante remédio. Hoje eu não tomo nada. Hoje eu não tomo nada. Acho que a chave, eu consegui virar finalmente a chave e fazer essa transição aí, né? Então, para quem não sabe, você mora numa cidade pequena. Exatamente. Hoje a gente mora no meio do mato. Você tem clientes nessa cidade? É legal falar, então, né? Isso é uma coisa interessante. Essa foi uma ficha que caiu num bate-papo, inclusive, né? Que a gente estava tendo. E... Não, assim, é uma cidade que tem quase 100 mil habitantes, é uma cidade pequena, não tem 100 mil ainda. Mas tem clínica, tem pacientes, tem hospitais, tudo. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu moro numa cidade pequena, não vou ter cliente. Não, você vai ter. Você tem opção. Mas eu não tenho. E você não tem porque você não foi atrás, né? Porque a gente não faz divulgação na própria cidade. Exatamente. E é uma coisa legal, porque a gente vive na cidade de forma relativamente anônima, tranquila, né? As pessoas não nos conhecem na rua. Aquele é o professor Oswaldo Simonelli, aquele é o do direito médico e tal. Só que num círculo próximo. Sim. O que pra gente é bom, porque dá uma qualidade. Você não vai no restaurante e encontra um cliente e fica te perguntando como é que tá o processo, né? Sim. Mas a gente atende no Brasil inteiro. Então hoje você tem cliente em São Paulo? Tem cliente em São Paulo, tem processo no Paraná, tem Minas, já teve em Brasília, Recife, né? Tranquilo. E na cidade de São Paulo mesmo, né? Na capital. Então, assim, é um tipo de liberdade geográfica, temporal. E você não está preso ao tempo. Sim. Não está preso ao tempo, exceto as reuniões que precisa fazer, né? A gente não fica preso ao tempo. Eu tenho que bater cartão tal hora, eu tenho que almoçar tal hora, eu tenho que sair tal hora, eu tenho que... Né? Esse quadrado que a gente é inserido no serviço público e na própria CLT também, ele tira demais a nossa liberdade, com o tempo isso vai tirando até a nossa felicidade com o trabalho, a nossa alegria com o trabalho. Sim. Né? E o que você diria para os jovens que estão fazendo faculdade ou já se formaram e estão aí estudando 5, 6, 4, 10 anos às vezes para passar em um concurso público e acabam... Enfim, o que você diria? Não, hoje se eu tivesse que responder advocacia pública ou privada, eu responderia privada. Tá. Sem a menor dúvida. Agora, quer passar pelo concurso público? Quer ter experiência? Vá, você está estudando, você está se preparando, vá. Mas coloque um tempo para sua vida para ficar naquilo. Né? Poxa, a advocacia privada, ela é tão bonita, ela é tão bacana, ela é tão... no direito médico, né? Principalmente, como a gente fala, né? A relação com o paciente, com o médico, são histórias da vida real, né? É no direito médico. É no direito médico. Então, assim... mas eu às vezes vejo pessoas que passaram 4 anos estudando para um concurso. Até mais, conheço gente que passou 5, 6, 10 anos se preparando para um concurso. Aliás, a gente tem muito aluno, né? Sim, que fala, eu tava estudando para concurso e me descobri no direito médico e tal. A gente tem alunos, né, que falam isso pra gente. Sim. Então, assim, eu vejo, às vezes a pessoa, tudo bem, tem o sonho, ela fala, é o sonho, mas é um sonho que é muito mais com base em
em informações que não são verdadeiras, né? É um sonho baseado em um mito que existe do serviço público, do concurso público, dessa estabilidade. E que às vezes a pessoa passa lá e desperdiça 10 anos da sua vida para chegar naquele concurso. Primeiro, sinta o seu coração, vá pela sua vocação. Porque eu acho que juiz, ele tem que ser vocacionado para julgar a vida das pessoas, né? É verdade. Você não julga um caso. É isso que muitos juízes também não entendem. Não, eu julgo o caso, os fatos do processo. Não, você julga vidas, você julga pessoas, expectativas. Né? Promotor, quando ele vai acusar alguém de um crime, né? Não, estou fazendo meu papel porque aqui é o que está. Não, você está acusando uma pessoa que pode perder a sua liberdade. Se essa pessoa não for culpada, você tirou a vida dela. Você tirou a vida dela. Então vá por vocação para essas áreas. E olha a responsabilidade, né? Você tem que ser vocacionado para isso. Vá sabendo que você vai enfrentar uma série de dificuldades do serviço público. Hoje a gente tem visto um movimento interessante. Juízes que estão saindo da magistratura para serem empreendedores. Aí todo mundo olha e fala assim, nossa, que louco. Largou a magistratura. Sim, largou. Porque chega uma hora que a magistratura cria uma bolha em volta dele, e como é que ele fura essa bolha? Não fura. E aí você vê o cara fazendo live na casa da praia, na piscina, viajando, entendeu? E tá lá com os negócios dele rodando, montando escritório, trabalhando com cursos, entendeu? Levando a experiência que ele tem na área. A gente vê promotores. Então, é um movimento. Se isso está acontecendo, os concurseiros por aí e tal, tem que observar esse movimento. Por que isso está acontecendo? Por que será que isso está acontecendo? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Né? Então é isso, é liberdade temporal e geográfica. Qualidade de vida. Você tem liberdade no seu tempo, você tem liberdade no espaço. E hoje você é mais feliz na advocacia privada do que era na pública? Eu acho que são momentos diferentes. Eu tive momentos muito felizes na advocacia pública. Claro que tive, porque eu também sempre tive essa mentalidade um pouco diferente. Então, eu posso dizer que assim, eu fui muito feliz de ter contato com casos grandes, com casos de repercussão. Isso formou a minha base. Sim. Isso formou a minha base. Aliás, a gente vai poder fazer aqui no nosso podcast, a gente vai poder falar sobre esses casos grandes ainda aqui, de repercussão. Então, você tá de frente com aquele caso que, mexeu com o Brasil, né? E com o mundo, em alguns casos, até internacionalmente. Então, você tá diante daquilo, é muito bacana. Mas, vamos lá, só no potinho da felicidade, a advocacia privada me deixa hoje muito mais feliz, claro. É só ver o meu estado de saúde mental. Sim. Acho que diz tudo. Verdade. Diz tudo, né? Depois que eu fiz a transição, eu nunca mais fui tomar remédio, nunca precisava... Nada. Tem, agora... vamos lá. Tem que trabalhar, né? Sim. Não é achar que, então agora eu vou para a advocacia, vou largar meu serviço público, vou para a privada e tá tudo bem, agora eu vou ficar rico, milionário. Não, tem que trabalhar. Mas a diferença é que você trabalha e o seu resultado vem. Sim. Esse é que é o negócio. O serviço público precisa urgentemente melhorar a análise de mérito das pessoas. Enquanto isso não, de forma séria, enquanto isso não acontecer, o que trabalha muito e o que trabalha pouco recebem igual. O cara que tem lá 10 anos de casa recebe a mesma coisa que o outro que entrou agora. Não tem como... É uma equação que não funciona em termos de incentivar as pessoas a trabalharem bem para a coletividade. Servidor público é servir ao público. Isso, vou até fazer uma provocação, mas a gente até tem dados, né? Que quando você saiu de lá, aumentou em X vezes o número de... Não, a gente ouve dizer, tal, a gente acaba ouvindo dizer que sim, parece que subiu aí o número de pessoas que estão com enfim, problemas de saúde mental. Claro que a gente teve o período da pandemia, que acabou trazendo uma série de dificuldades para as pessoas também. Mas é uma tendência, não adianta. É uma tendência. O serviço público é uma panela de pressão. Uma panela de pressão que não te dá retorno, que não te dá resultado, que não te deixa... sabe? Quem quer crescer não consegue crescer. Mas é isso, é perfil, né? Você não tinha um perfil, você tinha um perfil empreendedor também, tem isso? Sim, exatamente. Porque se você entrar e ficar quietinho lá, acho que, né? Não, então, é isso. Você entra e fica lá quietinho. Agora, é aquilo, você vai ganhar a mesma coisa a vida inteira. Sim. Né? Você vai viver ali nos empréstimos,
para comprar suas coisinhas, seus financiamentos. E nem aprende, né? Você não tem uma experiência, você não vai conseguir. Não, veja, aquelas coisas que a gente fica vê às vezes em filme, ouve falar, né? Aquela coisa de carimba no cartório, né? Vira folha carimba e tal. É um serviço assim, é um serviço burocrático, é um serviço mecânico. Você não sente vontade de estudar mais, você não sente vontade de fazer outros cursos, de crescer na vida, você não sente. Aquilo vai tirando a sua vontade aos poucos. É que eu sempre fui inquieto por natureza. Então eu fui fazer pós, fui fazer mestrado, mas o que se aplicava daquilo no seu dia a dia? Nada. Sim. Nada. A única pós que eu realmente fez a diferença no dia a dia ali foi a pós no direito público, porque aí eu entendi, mas eu entrei lá muito cru, muito novo, e fui entender um pouco mais sobre o direito público em geral, para me posicionar, para me colocar dentro da administração pública, né? Mas aqui fora a gente sente vontade muito de estudar, porque a gente começa a ver as coisas acontecendo, as coisas evoluindo. E é tão bom, né? É uma delícia. E cada vez mais a gente vai estudando o que? Outras habilidades. Sim. A gente não fica só no direito. Sim. A gente vai estudando relações humanas. A gente vai estudando porque tudo no final das contas é sobre relações humanas. Tudo. Pessoas se relacionam com pessoas e assim vai. Então, a psicologia das relações humanas que a gente passa a ter que entender para ser um bom advogado, para entender as angústias do cliente, para entender aquilo que o cliente precisa no seu dia a dia. Para quê? Para dar o melhor resultado para aquele cliente. Quando eu falo dar o melhor resultado, não é só ganhar a ação para ele, não é isso não. Às vezes a ação se perde mesmo. Acontece. Mas o cliente sente quando você se dedicou ao máximo, quando você deu atenção para ele, quando você fala com ele de maneira constante. Aquela advocacia, o direito médico tem muito isso. Aquela advocacia do médico de antigamente. Antigamente tinha um médico da família. As famílias tinham um médico que as pessoas ligavam, né? Meus pais ligavam para o pediatra e tinha um médico que resolvia tudo dentro da família. Então, no direito médico tem um pouco disso. Essa relação mais próxima, essa questão mais... É uma questão meio afetiva também. Claro que tem que saber separar o profissional e tal, mas é uma questão mais próxima, mais humanizada mesmo, né? Acho que é uma advocacia humanizada. Acho que esse que é o grande norte aí do negócio, da parada. Por isso até que os honorários têm... são... Como é que eu posso dizer? Melhor... Os honorários são melhores. São melhores, né? São melhores, porque você é um especialista na área. Essa é a diferença. O generalista, ele sempre vai cobrar menos. Sim. Só que ele vai entregar menos. É normal. É normal. Você vai comprar um carro, a pessoa te oferece. Tem o carro básico e tem o carro luxo. O carro básico não vem nem vidro elétrico. Quanto ele custa? X. Tá, e o carro que vem vidro elétrico? Já custa 2x. E o que tem não sei o quê? Já 3x. Essa é a regra do mercado. É normal. O recém-formado vai ganhar pouco? Vai. Mas a gente vê um movimento, inclusive hoje, de pessoas que estão na faculdade de Direito e procuram os nossos cursos, já querendo fazer um curso de Direito Médico durante a faculdade. E por falar em curso, para quem quer fazer algum curso seu, como que a pessoa acha? Para quem quer fazer um curso, aliás, a gente já caminhando aqui para o nosso final, né, do nosso primeiro episódio do Simonelli Talks. Muito família, bom, adorei. Casal Simonelli reunido aqui. Vejam, é o seguinte, quem quer aprimorar, quem quer melhorar aí no direito médico, quem quer conhecer melhor o direito médico, aqui na descrição, para quem está no YouTube, né, na descrição do vídeo a gente deixa os links de acesso. A gente tem curso livre, a gente tem pós-graduação, a gente tem um ecossistema do direito médico para que você consiga, de fato, começar no direito médico aprendendo conteúdo e sair advogando na prática mesmo, com clientes e fazendo a sua advocacia de fato funcionar, certo? Aqui a gente não fica querendo que você tenha que fazer uma série de cursos para poder em algum dia imaginar quando é que você começa a advogar. Não, aqui desde o primeiro curso, o curso livre, você já começa a advogar e já começa a ter resultados na sua advocacia principalmente, porque a gente ensina aqui todas as nossas técnicas de marketing, de prospecção, além do conteúdo que é fundamental. Não adianta ir para as redes se você não tem conteúdo para mostrar, né? E quem não está vendo pelo YouTube, é só procurar seu Instagram. É só procurar meu Instagram. Que aí lá no link da bio. Osvaldo_Simonelli. É só procurar no link da bio, tem tudo que você precisa. É isso. É isso? Obrigada. Muito bem, pessoal. Então esse é o Simonelli Talks. Se você quiser conhecer
mais sobre direito médico. Me siga aí em todas as redes. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu like. Compartilha com quem você acha que possa fazer sentido. E na descrição do vídeo no YouTube, como já foi dito, constam os links para você ter acesso aos nossos cursos e treinamentos na área. Se você não está no YouTube, está em alguma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast e por aí afora, é só me procurar no Instagram e continue ouvindo os nossos podcasts. É trava-língua, né? E muitíssimo obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu!